Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um trabalho que eu estou desenvolvendo junto com as empresas e neste caso específico junto com a Transportes Bendini, lá de Santa Catarina. É um trabalho que eu venho fazendo ao longo do tempo e venho apresentando um resultado fantástico, principalmente na economia de combustível e na redução dos custos operacionais. Então foi realizado um treinamento. Esse treinamento nós mapeamos todas as habilidades técnicas dos motoristas e os seus vícios operacionais. E aí, individualmente, cada um trabalhou, nós fizemos uma dinâmica, uma didática diferenciada nesse caso, e cada um mapeou as suas melhores habilidades e os seus vícios. E depois, analisando o resultado, nós identificamos quais são as habilidades e quais são os vícios que a gente precisava atacar. Esse trabalho fica um trabalho muito mais simples, mais fácil, com resultado mais rápido. Porque cirurgicamente, vamos falar assim, você consegue mapear cada motorista, cada situação e entender como um todo aonde ele precisa melhorar. E aí você vem trabalhando caso a caso naquela melhora. Isso que é um trabalho muito importante com resultados rápidos. Então, parabéns aí o pessoal da Bendini por ter proporcionado esses conhecimentos para os seus colaboradores e investir aí nos seus motoristas. Isso que é bacana ver empresas investindo e valorizando aí a sua mão de obra, o seu capital humano. Então, além da Bendini, várias outras empresas como Cometa, Salitur, Gontijo, Seta Engenharia, Transpedrosa, Vantroba, Martins, VSB lá de Viana, Telemática e Agropalmas lá do Pará, também já experimentaram, entre outras, a condução extraeconômica. É uma metodologia, é uma maneira diferente de você trazer para a operação uma melhor economia com menos estresse. Na mesma qualidade dos cursos in company, agora estou disponibilizando também o curso no sistema online, no sistema EAD, ensino à distância. E você acessando esse link, você pode começar o curso agora, tanto para motorista como para gestores. Nesta mesma qualidade, você vai conhecer uma didática diferenciada, vai conhecer como mapear a sua operação aí e poder começar a reduzir os seus custos operacionais, principalmente o custo do diesel, agora mesmo. É só você acessar e começar o curso hoje mesmo. E concluindo esse curso, você vai receber um belíssimo certificado para você mostrar aí para os seus amigos, para você colocar na parede da sua casa, do seu escritório, que você agora é um profissional extraeconômico e pode realizar a sua tarefa de uma maneira diferente do que você vinha fazendo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aí o pessoal da Bendini pelo belíssimo trabalho que ele vem realizando junto aos seus motoristas, valorizando a classe do motorista. Então, fique aí com o vídeo Integração de Motorista desenvolvido exclusivamente para a Bendini. E se você ou sua empresa quiser fazer um vídeo como esse, entre em contato com a gente, que a gente vai poder fazer um trabalho igual ou melhor que nós vemos aí com essas empresas. Até mais. A Transportes Bendini tem a satisfação de dar as boas-vindas a você que se junta à nossa equipe de motorista como o mais novo colaborador da empresa. Segurança individual e de todos os nossos colaboradores é a prioridade máxima da direção da empresa. Por isso, foram desenvolvidos e elaborados procedimentos que obrigatoriamente devem ser seguidos e observados por todos. A elaboração desses procedimentos, bem como o compromisso em segui-los, levaram a empresa a obter o certificado ISO 9001 e a SASMAC, que atestam para o mercado, em particular para os nossos clientes, a seriedade e o profissionalismo dos serviços
prestados pela Bendini. Você estará recebendo um informativo sobre os principais procedimentos a serem seguidos no desempenho da sua função, dentro dos padrões estabelecidos em nossos processos. Você precisa ler esses procedimentos e, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, você vai procurar a sua supervisão, porque ele vai poder esclarecer as dúvidas com relação aos procedimentos. Nossa empresa tem como principais compromisso atender às necessidades dos nossos clientes, respeito aos indivíduos e ao meio ambiente, além de proporcionar um ambiente saudável para que nossos colaboradores possam se desenvolver profissionalmente e que se sintam realizados em trabalhar conosco. Dentre de todos os colaboradores da empresa, o motorista estão entre aqueles que terão mais oportunidade de estar em contato direto com nossos clientes, fornecedores e outros parceiros. Por isso, a sua atitude vai fazer muita diferença na hora de atender nossos clientes e fazer a coisa o mais certa possível. Por isso, o seu comportamento e sua atitude certamente farão a diferença na formação da imagem e na reputação de nossa empresa para cumprir a sua missão e sua proposta de trabalho. E há muitos cuidados a serem observados. Como já vimos, muitos procedimentos a serem seguidos à risca, e eles serão fundamentais para que você consiga realizar o seu trabalho com excelência, mantendo o foco em segurança, economia e agilidade. E dentro das suas responsabilidades, suas atribuições como motorista vai muito além do simples fato de dirigir. Principalmente falando em segurança em primeiro lugar. Porque a sua família que apoia você está te aguardando se queremos que você retorne para a sua casa com total segurança e tranquilidade. Atendimento ao cliente é um dos nossos principais compromissos e uma das maiores responsabilidades sua dentro da sua função. Outra coisa que é importantíssimo é você seguir todas as normas da empresa. Só assim a gente vai conseguir mostrar para os nossos clientes o quanto a Bendini trata com seriedade todos os nossos processos. O caminhão é a sua ferramenta de trabalho e você precisa cuidar deste veículo com a máxima excelência possível. Economia de combustível é uma das grandes responsabilidades e um dos maiores custos da empresa. E você tem um papel fundamental para controlar esse custo dentro da sua função. Previsibilidade é uma das habilidades que o motorista precisa ter muito bem desenvolvido para que ele não se envolva em acidente e possa conduzir o seu veículo na máxima maestria possível. Outra responsabilidade é como você vai se comportar no trânsito, como você vai estar no trânsito. Nós queremos que você esteja sempre no fluxo do trânsito para não atrapalhar e nem ficar empurrando o trânsito no seu dia a dia. A sua postura pessoal vai contar muito, principalmente na presença dos nossos clientes, porque você representa a Bendini e precisa estar sempre bem aperfeiçoado na sua função. Custos. Manter os custos da empresa sob controle e também os custos pessoais para que você não se envolva em dívida e depois fique aí buscando outras soluções para sanar essas dívidas. A documentação do veículo, da carga e dos implementos é de responsabilidade do motorista ver com todos os detalhes se essas documentações estão exatamente corretas. Estresse, como todas as profissões, o motorista também recebe muito estresse durante o dia a dia. E você, como um profissional, precisa aprender a administrar esse estresse.
Ética profissional. Em todas as profissões, nós buscamos a máxima ética possível. E aqui dentro da Bendini, a ética fala muito alto em relação a todos os nossos comportamentos. O checklist é uma das responsabilidades do motorista e precisa ser realizado com uma certa frequência. Outra coisa que é importante é o uso do EPI, porque isso vai te evitar você se envolver com acidentes. Então procure sempre manter todos os procedimentos sendo realizados dentro da sua função. Por isso que nossos motoristas precisam ser muito mais cuidadosos e econômicos do que hábeis e velozes. E para isso, você precisa tirar o foco do velocímetro, porque o velocímetro é a velocidade do trecho, e trabalhar focado no contagiro, porque é onde está a segurança e a economia da condução. Uma outra coisa que é interessante é com relação aos custos. Para cumprir a função social e poder gerar empregos, empresas idôneas precisam buscar o resultado positivo em todos os seus objetivos. Para isso, nossos colaboradores precisam ter em mente a eliminação de desperdício, na utilização dos insumos e do tempo para realizar suas tarefas, de uma maneira consciente e não só pensando na redução de custo, mas também pensando no meio ambiente. E uma maneira e um estilo moderno de dirigir pode baixar esse custo, porque o motorista dirigindo de uma maneira gentil, ele consegue administrar o custo e trabalhar sem estresse e com mais segurança. E uma maneira gentil de dirigir é você ter uma saída suave com o veículo, trazer sempre o veículo para uma aceleração e uma velocidade constante, buscar sempre o ponto extra-econômico da condução, evitar altas velocidades, se antecipar ao tráfego, trabalhar com muita previsibilidade e realizar sempre frenagem planejada. Isso sim você vai conseguir ter uma economia e uma segurança muito grande na sua condução. E um motorista que dirige no estilo gentil, ele traz muita economia e trabalha com muito menos estresse. Aqui como exemplo, nós temos um motorista dirigindo no modo agressivo e ele representa 19% a mais do consumo de combustível. Por exemplo, aqui, esse motorista usou 4% a mais da inércia e gravidade do que este motorista. Às vezes, 4% parece pouco, mas aqui na Bendini nós rodamos por volta de 10 mil quilômetros por mês com o veículo. 4% de 10 mil quilômetros, nós estamos falando de 400 quilômetros, ou seja, uma ida de Curitiba a São Paulo sem uma gota de combustível. Então, dependendo do seu estilo de condução, isso vai fazer muita diferença no final de um trecho, no final do mês, com relação à economia de combustível. Um outro custo que nós temos que trabalhar também é com os pneus. E os pneus requerem um cuidado muito especial pelo motorista. Já partindo para uma inspeção regular nos pneus, inspeção a cada 150 km da sua viagem, calibragem de pneus semanalmente. Em manobras, analise antes e evite danos no pneu. Nunca saia em alta rotação com o seu veículo. Não gire o volante com o veículo parado. Desvios de buracos sempre quando possível. Evitem frenagem brusca e utilize o freio motor sempre antes do freio de serviço. Isso vai garantir que você consiga ter uma quilometragem de pneu maior no seu caminhão. Por isso, nossos colaboradores precisam ter sempre em mente que trabalhar com mais qualidade, com mais rapidez e com mais eficiência, nós vamos ter uma eficácia suficiente para baixar os nossos custos. Previsibilidade
é uma das habilidades que o motorista precisa desenvolver para ele ter uma condução muito segura e econômica. Para isso, ele tem que estar sempre um passo à frente de tudo que vai acontecer. E você precisa estar sempre ligado antes de subir um aclive ou um declive, ter sempre uma distância de segmento segura para que você tenha tempo suficiente para tomar decisão e fazer uma frenagem planejada. O clima e visibilidade, você tem que se adaptar sempre a essas situações. Sob curva, analisar corretamente a curva e reduzir a sua velocidade. Como nós já comentamos, a rotação do motor é onde vai te trazer muita economia e segurança. Velocidade, sempre respeitar a velocidade da pista, a velocidade do trecho. A se adaptar ao trânsito e os estados da via. E uma das coisas mais importantes é o que? Você mentalizar o trecho. Quando você mentaliza o trecho, porque muitos trechos você vai fazer repetitivamente, então fica muito mais fácil de você trabalhar esse trecho e conhecer melhor como você vai lidar com isso. Assim você vai evitar acidentes e ter uma melhor condução. Uma coisa que é muito importante, os nossos veículos são equipados com o Drive Support. E o Drive Support vai te dar várias sugestões de condução e vai poder te ajudar a ter uma condução muito mais segura e econômica. Porque você vai receber sugestões, vai ter uma forma de dirigir segura e econômica, vai poder avaliar a sua condução a cada trecho e, lógico, você vai ter com certeza um instrutor do seu lado e cada dia mais você pode desafiar a sua condução e melhorar ainda mais a sua segurança e economia com o Drive Support. Um outro detalhe muito importante é com relação à distância de segmento. A distância de segmento total, ela engloba a distância de parada e eu preciso ter uma distância que você possa fazer uma frenagem de emergência com total segurança sem se envolver no acidente. E essa parada total, ela tem duas distâncias, a distância de frenagem e a distância da sua reação. A distância de frenagem vai depender da velocidade que você está, das condições da via, o tipo de asfalto, né? Situações do freio do veículo, visibilidade, tipo, carga e capacidade da sua reação. E a sua reação, dependendo do seu estado, ela pode variar. Então você precisa ficar muito atento com relação à distância de segmento. E para você realizar uma frenagem planejada, você precisa ter uma distância correta, porque só assim você pode fazer também uma desaceleração planejada, utilizando sempre a retirada do pé do acelerador, deixando o veículo na inércia, reduzindo uma marcha, utilizando o freio motor e, se necessário, você vai pisar no freio de serviço. Então, só assim, com uma desaceleração planejada, você vai conseguir, com total segurança, economizar combustível e lona de freio, principalmente reduzindo os custos com manutenção. E dentro das distâncias de segmento, você precisa entender que um veículo pesado, quando ele está a 60 km por hora, ele está se deslocando a 16,6 metros por segundo. Quando ele está a 70 km por hora, ele está se deslocando a 19,4 metros por segundo. E quando ele está a 80 km por hora, ele está se deslocando a 22 metros por segundo. Por isso, você precisa ter uma distância de segmento segura e suficiente para você fazer uma desaceleração planejada, não tendo a necessidade de arraste de pneu ou tomar aí qualquer susto com relação à sua condução. Então, quanto maior for a distância do veículo à frente, mais segura será a sua condução. Falando ainda em distância de segmento,
você precisa respeitar, principalmente dentro da praça de pedágio, uma distância entre um veículo e o outro, que é no mínimo de 30 metros, e respeitar a velocidade de 40 km por hora. Isso é muito importante para evitar qualquer tipo de acidente ou mesmo uma invasão de pedágio por alta velocidade. Outra coisa que é proibido também dentro da empresa é dar carona sem prévio aviso ou mesmo autorização da nossa diretoria. Uma coisa muito importante é você sempre respeitar o limite de velocidade do trecho, respeitar a velocidade máxima permitida pela empresa e sempre manter a sua direita. Lembrando que em dias de chuva você precisa reduzir a sua velocidade em 20%. Então, lembrando que velocidade máxima no trecho dia seco, 80 km por hora, dias com chuva ou pistas escorregadias, 60 km por hora. E ainda falando em distância de segurança, quando você estiver viajando em conjunto com outro veículo da empresa, a distância mínima entre um veículo e o outro é 500 metros. Isso vai dar total segurança e nós não vamos ter nenhum veículo envolvidos em acidente. Falando um pouco de velocidade em curva, sempre que você estiver se aproximando de uma curva e vir uma placa de curva 60 km por hora, você vai baixar 10 km para entrar nessa curva com total segurança. Assim você vai conseguir realizar esta curva e não vai ter aí nenhum problema com tombamento ou mesmo ter uma frenagem no meio dessa curva que possa levar você a um acidente. Dentro das velocidades, você precisa respeitar a velocidade dentro do bairro, principalmente no acesso à empresa. E dentro do bairro, a velocidade máxima é 5 km por hora. Porque nós, da Bendini, entendemos que gentileza gera gentileza. E nós precisamos estar sempre junto com a nossa comunidade e respeitar os nossos limites de velocidade dentro do bairro, do acesso à empresa. Uma outra coisa que é importante é você manter uma disciplina no trânsito para não se envolver em acidente. Nunca faça um cruzamento de pista. Procure sempre um retorno mais próximo, porque você está com um veículo grande e evitar ao máximo de fazer uma travessia de pista para não se envolver em acidente. Um detalhe muito importante na condução do veículo é trabalhar com contagiro. Aqui que está a sua ferramenta de trabalho. E nós vamos dividir ela em 5 partes para você ter maior facilidade de interpretação quais são as partes melhores na utilização do seu dia a dia. A primeira parte nós podemos chamar da parte do veículo em marcha lenta, que é de 500 a 800 RPM. Esta faixa você deve evitar ao máximo de tempo o veículo em marcha lenta, porque ele consome de 3 a 5 litros por hora. Isso vai fazer com que você derrube a sua média de combustível. A faixa vermelha você não deve entrar nem acelerando e nem desacelerando. A faixa de freio motor você vai entrar em desaceleração. A faixa de potência você tem que evitar ao máximo. E a faixa de trabalho é sempre a faixa de torque. No seu dia a dia, você praticamente tem 2 faixas de trabalho. Você tem o quê? A faixa de freio motor que você vai utilizar em desaceleração e a faixa de torque que você vai trabalhar de 1000 a 1500 giro, trabalhando em aceleração nas suas retas e subidas. Assim você vai ter a máxima economia utilizando sempre essas 2 faixas de trabalho, em aceleração e em desaceleração. E dentro da faixa de trabalho, da faixa verde, nós podemos encontrar ainda um ponto mais econômico que eu chamo do ponto extra-econômico. Este ponto extra-econômico você vai buscar dar 1/3 da faixa verde. E como é que você vai buscar
esta faixa. Você vai fazer a seguinte conta. Nós temos aí a faixa máxima verde 1.500 e a mínima é 1.000. Então, 1.500 menos 1.000, eu tenho 500 RPM. Dividido por 3, eu vou ter 166. 166 mais 1.000, eu tenho 1.166. Arredondando, a minha faixa extraeconômica é 1.200 RPM. Quanto mais tempo você manter neste 1.200, mais economia você vai ter. Então procure buscar sempre o ponto extraeconômico da condução. Independente da sua velocidade, você sempre vai buscar o ponto extraeconômico. E para isso você vai trabalhar com o veículo sempre no modo automático ou automatizado e interagindo manualmente para você buscar o ajuste do ponto extraeconômico do 1.200 RPM trabalhando com a sua velocidade. Então, o seu foco está no contagiro e não no velocímetro. O velocímetro faz parte da velocidade do trecho. Então, sempre interaja com o veículo e traga o veículo no ponto de 1.200 RPM. O checklist é um procedimento que possui um roteiro estabelecido para a sua realização. Dúvidas, sugestões devem ser levadas diretamente à sua supervisão. E o checklist já inicia através de um checklist pessoal. E um checklist pessoal começa um dia antes com uma boa noite de sono, barba feita, uma apresentação muito bem perante aos nossos clientes e aos nossos colegas de trabalho. O checklist do veículo, ele tem um procedimento para executar antes, durante e após a sua viagem. Isso está combinado principalmente com o seu planejamento de viagem. Toda a documentação do veículo, a documentação da carga, do implemento, é de responsabilidade do gestor. Portanto, é obrigatoriamente a sua conferência para que não haja nenhum erro com relação a isso e nenhum dano à empresa e nossos clientes com relação à prestação de serviço. Um outro detalhe importante que não é permitido a instalação de qualquer acessório ou equipamento adicional ao veículo. E a limpeza e a organização são de inteira responsabilidade do usuário, conforme estabelece os princípios do 5S adotado pela empresa. E o seu veículo vai passar por uma inspeção rigorosa dentro da empresa a cada 30 dias, para garantir que todos os procedimentos estão sendo seguidos por você. Um outro detalhe é com relação à manutenção. Nossos motoristas são responsáveis por acompanhar a periodicidade da manutenção preventiva do seu veículo e deverá ser sempre realizada no estabelecimento autorizado. Os motoristas deverão acompanhar o processo de revisão na oficina e relatar qualquer irregularidade e anotar a sua KM no relatório de bordo. Qualquer reparo extra, só com autorização do gestor de frota. O nosso desejo é que nossos colaboradores tenham uma vida saudável, tanto profissional quanto social. Para isso, nossa política e conduta com relação ao uso de drogas ou qualquer substância natural ou sintética que modifique seu estado psicológico é expressamente proibida. Então, diga não às drogas e sim à família, à sua família e à família Bendini. Por isso que segurança vai estar sempre em primeiro lugar. Por isso, fica proibido o uso de celular, comer ou realizar qualquer atividade que possa desviar a sua atenção de uma boa condução. Por isso que as regras aqui foram feitas para serem seguidas. E você seguindo as regras, nós garantimos que você será o melhor profissional dentro da empresa Bendini. E nosso desejo é que você cresça junto com a empresa e assim você terá uma carreira profissional muito mais almejada por muitas pessoas. Então, parabéns e nós desejamos aí um sucesso para você dentro da empresa Bendini.